Oi. E o react de hoje é do Ben Mendes, tá? Tá aqui na tela. Ele teve um debate agora nesse final de semana aí no podcast dos três irmãos do Rodrigão e do Robertinho. Que, né, assim, falei pro Robertinho tá ligado, não tá? Pior que tá mesmo. Pô, o podcast é mó legal, né? Os caras, gente boa demais, não conheço pessoalmente. Mas vamos lá fazer um react do Ben Mendes com a Misa e Maria. Estavam debatendo sobre aborto, tá? Legalidade do aborto. E assim, eu fiquei sabendo que o Ben Mendes ficou bravo, tá ligado? Que ele ficou meio que revoltadão, assim. Tá? Acontece quando se libera, se descriminaliza o aborto, que se tem um pico no primeiro ano, porque o que acontece? Esses dados que nós temos aqui do Plano Nacional de Aborto, da Pesquisa Nacional de Aborto, eles estão muito subestimados. Muito subestimados. Então, quando tu descriminaliza, tem um pico muito grande. E a partir dali, todos os anos começa a cair. Nos Estados Unidos, inclusive, começou com 1 milhão, 2 milhões de abortos por ano. Hoje a gente tem em torno de 300, 400 mil. Caiu muito esse número. Desses abortos que são feitos, é muito importante deixar isso claro. No aborto legal nos Estados Unidos, 99% dos abortos que são feitos antes do 3º mês. 1% dos abortos que são feitos depois do 3º mês. E desse 1%, 100% dos abortos que são feitos é só por risco de vida da mãe, anencefalia do feto e por alguma condição que possa causar a morte ou por algum estupro que aconteceu que ela não conseguiu fazer antes. Mas é só nesses casos. Todos eles são feitos naqueles 3 primeiros meses que a OMS recomenda. E a gente tem que ouvir é um número muito baixo, de saúde e ciência, acima não de 3 pastores. meses. Ben Mendes, pergunta 5, sua última pergunta. 2 minutos. Ok, você ouve quem você quiser ouvir, tá certo? Se alguém tem, inclusive isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos, que o direito à religião também é um direito humano. Então a pessoa escuta quem ela quiser ouvir. E tem gente aqui escutando um casal abortista, propagandista da morte, então por que não escutar também um pastor? Mas eu não trouxe debate religioso, foram eles que trouxeram e insistem em continuar nesse tema, porque sabem que querem fazer pânico moral. Se o argumento central para permitir o aborto é evitar sofrimento físico, emocional ou social, como impedir que esse mesmo raciocínio seja aplicado de forma lógica a outros seres humanos dependentes ou incapazes, abrindo precedentes éticos perigosos? Eu vou exemplificar. Eles estão dizendo que tem que abortar, ou seja, tem que legalizar matar crianças, porque para se evitar o Olha pra vocês verem como é que funciona a narrativa. Passou uma careca ali. sofrimento de mulheres. Mas olha pra vocês verem como é que é a narrativa. Eles não falaram isso. Eles não falaram isso. Assim, tá muito claro aqui no vídeo, né? Eles não falaram isso. Que as mulheres não podem ser obrigadas a levarem uma gestação que elas não querem. Eles estão desconsiderando que essa mulher teve a chance, juntamente com o pai desse filho, de usar método contraceptivo. Mas estão dizendo que isso vai gerar um sofrimento psíquico nessa mulher. Também gera sofrimento psíquico para o cuidador de idoso acamado, por exemplo. Ele também tem um sofrimento psíquico. Então vocês desejam que se mate um idoso? Qual que é a relação? Restrito ao leito? Também gera um sofrimento psíquico você criar uma criança neurodivergente porque ela demanda muita atenção dos pais. Vocês concordam também com o assassinato dessa criança neurodivergente? Causa sofrimento psíquico você cuidar de um idoso com doença degenerativa, como Alzheimer ou demência, corpus de Levy, demência, todos os tipos de demência também causam sofrimento emocional, um sofrimento psíquico. Vocês também são favoráveis a matar essas pessoas? A lógica é a mesma. Não, deixa... A lógica não é a mesma. Não. Só, de novo, eu não sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Que é para as mulheres não irem pra cadeia. Eu quero que as mulheres não vão pra cadeia se elas se veem obrigadas a ter um aborto. Não sou abortista. Aqui ela deixou muito claro, né? Tem diferença. E eu quero repudiar muito aqui a tua insistência no ad hominem, porque eu não te chamei de nada
Em todo esse debate, eu não fui pra ofensa pessoal em nenhum momento, e é só o que tu faz. E é uma coisa, assim, muito feia, principalmente pra um cristão. Eu não sou cristã, eu sou agnóstica. E eu não acho legal ficar usando ad hominem pra tentar desmerecer ou rebaixar as pessoas, por isso que eu não faço. É o que a gente falou da demonização que a gente tava falando desde o começo. A insinuação que vocês fizeram no TikTok, depois excluíram com medo de processo, é o quê? O quê? Sobre Gaza? Bem, nos 3 minutos você faz. Não, porque o tempo é não deles. vamos abordar sobre isso. Processo criminal que você ia tomar nas costas, e você excluiu que você não... Eu gosto muito do Robertinho. Bem, nos 3 minutos você faz, hein? E a cara do Rodrigão. Ele deve estar pensando, esse debate tá pegando fogo. Homem? Vamos lá. É a de homem também? Bora, continua. Não, eu queria dizer só uma coisa que a gente tá discutindo aqui, a gente discutiu isso aqui 500 vezes já, e a gente vai ter que explicar de novo. Potencialidade de vida, tá? Quando a gente tá falando aqui de um idoso, de uma pessoa com problema, com todas as síndromes que ele citou aqui, nós estamos falando sobre potencialidade de vida. E potencialidade de vida são pessoas que já são completas. E potencialidade é diferente disso. E a gente está tentando demonstrar. Ele deu o exemplo, tá? Vou falar isso aqui. Ele acabou de dar o exemplo de 3 nos Estados Unidos, que assim, a maioria esmagadora dos abortos são feitos até 3 meses da gestação. 1% é feito depois dos 3 meses, mas numa condição assim, né? Vida, e depois existe uma vida completa. Uma vida completa, ela já possui todos os direitos possíveis que são garantidos pela nossa Constituição, principalmente. Então, é por isso que a gente estava tentando demonstrar aqui desde o começo. O Ben aqui falou, por exemplo, da mulher que vai lá e faz o sexo. Eu trouxe essa informação aqui já no caso do violinista. Uma pessoa que tomou todos os cuidados e mesmo assim engravidou. Ela tem ou não tem o direito, ou melhor, de engravidou não, de se ligar ao violinista. Ela tem ou não tem o direito de ser, de se desconectar do violinista. E a gente sabe que na objeção moral a gente vai ter, sim, o direito de desconectar do violinista. Mas o ponto aqui é justamente esse. Porque nós estamos falando de uma potencialidade de vida. E não de uma vida completa, como o Ben tentou demonstrar. Então, essa pergunta não faz sentido, porque a gente já respondeu ela 300 vezes antes. Não faz sentido. E eu acho também que existem várias formas de evitar o sofrimento de cuidadores que não envolvem a morte das pessoas de quem eles estão cuidando, que são realmente pessoas e vidas completas. O Estado tem que dar esse amparo. E por isso que eu te perguntei, naquele momento, sobre como impedir que essas gravidezes aconteçam, porque o Estado tem que estar inserido aí também na prevenção. Porque tu não quer que as mulheres abortem. Eu também não quero que as mulheres abortem. Eu não quero que chegue a um momento em que essa mulher se vê obrigada a abortar. Mas coisas precisam ser feitas para impedir que isso aconteça. Não só demonizar as mulheres que fazem o aborto. Precisa ter educação sexual na escola. Precisa ter mais conscientização sobre contraceptivos. Precisa ter mais apoio do Estado. Se você quiser ir além, precisa ter direitos garantidos pela Constituição. Né? Além da questão da saúde pública, além da questão da educação, direito à moradia, segurança, você precisa ter tudo isso. Para além, vai para além, né? Para cuidar dessa criança, para essa mulher entender que ela vai ter amparo se ela decidir ter essa criança. Creches, se ela tem que trabalhar, alguém para cuidar. Porque as pessoas que são pró-vida, no momento que essa criança nasce, elas não vão ter nada a ver com essa criança. Tu não vai te dispor a ir lá e cuidar dessa criança para a mãe dela poder ir trabalhar, para poder colocar comida na mesa dela. A igreja cuida, tá? Tá bom, então. Se a gente levar em consideração que os pastores estão sendo presos por exploração e abuso sexual, acho que qual pastor? Teve pelo menos 82 em 2024. E não tem ateu também? Não, mas a maior parte é pastor. Então tá bom. Porque eles têm direto com as crianças. Aí é uma seara que, vou te falar, aí pega, tá? hein? Aí pega, então, era isso que eu tava tentando tirar de ti aquela hora. Exato. Porque eu pra não gente chegar não. Quer dizer, tem que entrar patamar mesmo. Tem que entrar em mesmo. que essas mulheres não tenham essas gravidezes indesejadas, é preciso ser feita alguma coisa antes que isso aconteça. É preciso ser feita alguma coisa para que a gente diminua o número de estupros. Que não seja penalizar mais o estuprador, porque isso não resolve. As mulheres continuam sendo estupradas, principalmente crianças de até 14 anos, principalmente dentro de casa, por membros da própria família.
E a questão de criminalizar ainda mais essa criança, impedindo que ela faça o aborto depois da 22ª semana, porque nós temos um caso muito emblemático de Espírito Santo, onde a avó da menina só descobriu que ela estava grávida com 22 semanas, porque ela foi estuprada pelo tio e ele tinha uma arma e ameaçava matar a família se ela contasse. Essa menina, ela não tem que ser tirada do lar pelo juiz e ser postergado até para tentar convencer ela a ter esse filho. Ela tem que ter o direito dela de tirar esse filho. Entendeu? Outra coisa que nunca se pensa... Uma menina de 14 anos, é isso que ela falou? Foi estuprada pelo tio. Com 22 semanas, a avó descobre sob ameaça do tio. Com ameaça do tio. É isso? Vamos ver se a gente entendeu. Por que a gente acharia ok uma criança nascer de um estupro? Que tipo de vida essa criança vai ter? Porque, como eu disse antes, por mais que tu ache que essa mãe nunca vai ver essa criança, que essa criança nunca vai saber que ela foi vítima de estupro, ela vai saber. Porque a criança que passa pelo sistema de adoção e sabe que é adotada, ela quer saber de onde ela veio. Porque isso é importante não só para o desenvolvimento psicológico dela, mas para a saúde dela. Benoni, 3 minutos pra você comentar a resposta dela. O amparo já existe. As pessoas elas têm o Sistema Único de Saúde para ter o amparo. Ela disse, não seja penalizar mais o estuprador. Claro que tem que penalizar mais o estuprador. Claro que tem. E eu concordo que a maioria dos estupros acontecem dentro de casa. Eu concordo. Então, por isso que eu acho mesmo que tem que penalizar mais o estuprador. Só que o direito da mulher estuprada a abortar já existe, Maria. Não é isso que você veio defender aqui, não. Esse direito já está consagrado no Código Penal. Você pode ser honesta. Você e o seu marido vieram aqui defender o direito de qualquer mulher abortar, porque o direito do estupro, da mulher vítima de estupro já existe. Eles não falaram isso. Eu falo de novo para vocês. Eles não falaram isso. O Ben Mendes, ele está tentando ganhar esse ponto do debate na narrativa da repetição. Eles não falaram isso. Está aí no Código Penal, não é isso que vocês vieram defender, não. Vocês estão com vergonha de defender o que vieram defender. E quando eu disse aqui, aí ela também disse que a criança vai querer saber sobre o pai estuprador. Então agora nós criamos um precedente terrível. Por quê? Porque um pai que não era estuprador, um marido, por exemplo, mas que batia na sua mulher, e essa criança nasce, ela também não vai se sentir orgulho de ser filha de um pai que batia na mulher. Então tem que abortar essa criança também? Então não faz o menor sentido. Quando eu disse que esse rapaz e essa senhora ficaram nas redes sociais deles insinuando ataque... Quando ela fala assim, rapaz e a senhora, assim, tem uma questão de discurso de superioridade, né? Porque eles estão tratando o Ben Mendes pelo nome, sabe? E às vezes ele trata com o nome, mas às vezes ele fala esse rapaz, esse, sabe? Esse. Você entende? A honra minha e da minha mulher, e que só não sofreram um processo criminal porque recuaram, porque nem para isso foi homem, de sustentar até o final, eu estou falando que eu provo. E a minha equipe de advogados está muito ciente disso. Foram para as redes sociais insinuar, porque eu dei uma entrevista no Flow Podcast e eu disse que eu conhecia a minha esposa, a minha mulher, que eu a conheci quando eu era professor da escola bíblica, eu tinha 23, ela tinha 19. Só que eles omitiram a principal informação, que nós nos conhecemos como amigos e não tivemos absolutamente nada. E depois o tempo passou e nós nos distanciamos, porque ela morava em uma cidade muito distante da minha, e nós só fomos nos reencontrar quando ela tinha 20 anos e eu tinha 29 anos. Aí nós casamos, estamos casados até hoje. E aí esse senhor aqui foi pra rede social dizer, não tô falando nada, não tô falando que é... Não, rapaz, se você entender esse direito, você sabe que insinuação é punível também. Olha lá, rapaz, assim, esse é o ponto. Esse é o ponto, né? De você, rapaz, você, sabe? Quem é você? Quem é você perto de mim? Você não entende nada disso. Isso é um negócio assim que... eu repudio, sabe? Eu acho que quando começa um negócio desse, assim, eu não sou um cara do debate, tá?
Eu tenho lá minhas questões e tal, mas eu não sou um cara bom para debater. Não sou mesmo, assim, sabe? Você tem que assumir sua limitação. Eu não entraria num debate de jeito nenhum. Nem se fosse um assunto assim que eu tivesse assim maior embasamento teórico sobre. Porque não acho que as emoções ali com o debate não combinam com as minhas emoções, digamos assim. Mas suponhamos que eu tivesse num debate desse. Aí começa o negócio, pra mim a conversa acabou ali, entendeu? Não tô falando que eu começaria a agir de forma agressiva, mas acabou, assim, vou levantar, fugiu do debate, dane-se. Sabe, quando começa esse negócio de superioridade, pra mim não dá. É muito complicado pra mim isso. Vamos falar sério, não tinha 19 anos, você disse que ela tinha 14. 14 anos foi o que eu disse. Você falou 19 agora. Não. Agora ele falou 19, mas tudo bem, é um erro, né? Quando nós nos casamos... Não, você disse que quando vocês se conheceram, você tinha 23 e ela 19. 14 anos. Deixa claro, ela tinha 14 anos e ele era professor dela. Qual que é o problema? Não é isso, é só que E qual que é o problema? É que tu falou errado. Qual que é o problema? Só estamos dizendo que tu Tu falou Vocês falou querem errado. sair daqui errado. com processo criminal? Não. Olha isso, tá vendo? Você tá vendo? Eles só corrigiram a informação, tá? Ele foi professor de uma moça de 14 anos. Então, ele foi professor de uma moça de 14 anos. Gente, eu sou professor, eu dava aula em ensino fundamental. Dei aula para muito menino aí de 14 anos. Professor. Pronto. Professor. Profissional da área, educação. Sacou? Professor. Eles só corrigiram, porque agora há pouco ele falou 19. Aí o que ele tá fazendo? Se vocês estão insinuando, eles não estão insinuando, eles só corrigiram um fato. Não estão colocando palavra na boca dele. Amigo, eu só disse que tu Eu não falou sou teu errado. amigo. 14 anos a minha esposa tinha, vendo? eu era professor da escola dominical, tinha não. 23. Nós não tivemos É complicado. nada. É complicado. Nós éramos apenas amigos. Nós nos distanciamos. Quando ela tinha 20 anos, o destino quis que nós nos reencontrássemos, eu tinha 29, e aí nós namoramos, noivamos e casamos, como qualquer família conservadora e tradicional faz. Por isso é que a minha esposa nunca precisou fazer nenhum aborto e nem nunca vai precisar fazer. Então, eu acho que vocês têm que ter muita responsabilidade com o que vocês insinuam Acabou nas o redes tempo, sociais. Bom, a gente recebeu vários superchats aqui. Vamos fazer uma rodada de Já foi a superchat. última pergunta. Tava Eu esperando mais uma vou dar pergunta. 3 minutos pra um, 3 minutos pra outro, dependendo da resposta, Robertinho. Tá. A gente aumenta 2 Tá e 2. tranquilo o tempo aí? Bem, tranquilo. Mendes, pra você tá tranquilo o tempo pra fazer um superchat? Tá tranquilo? Rodrigo, Eu só queria pedir Roberto, isso é desculpas gente a boa vocês, demais. porque no último debate eu tentei ser o máximo respeitoso possível, só que não funcionou. Né? Então, hoje, eu tô recebendo desde o último debate ofensas raciais, ameaças de morte e tudo. Então, hoje eu vim realmente dessa forma. Tá certo? E com abortista a gente lida desse jeito. Inclusive, Eu gostaria não de fiz nenhuma falar- ofensa racial, então eu não entendo por que tem que ser gostaria de direcionado falar a mim. sobre isso, sabe, Marina? A gente recebeu pois é. vários superchats, Ben. Inclusive um superchat aqui, comentando sobre essa postura sua hoje, Essa que é a foi minha do postura, sempre que eu vou adotar morno. nos debates públicos daqui pra frente. Porque E- tentando ter lianeza, cordialidade, eu tive que lidar com a debatedora debochando e rindo Eu o acho que tempo todo ele e no já final afirmou que ele usando de quer- uma cartada racista ele vai que eles gostam de usar, que é o seguinte, tentar reputar todo homem negro, quando ele está argumentando, tenta reputar como desequilibrado. E foi o que a Michelle fez aqui. Então, já que ao final vai me reputar como desequilibrado de uma forma ou de outra, eu vou defender os meus argumentos de forma mais incisiva. Mas eu acho que tu pode fazer isso sem ofender a Aí, o que gente. você acha? Vamos- Aí eu não tô nem aí o que você acha. Vamos fazer a rodada aqui. A gente notou também que esse debate, você veio com uma postura diferente do debate anterior. Você veio um tom acima, né? Sim, claro. E aí eu gostaria de perguntar, junto com o que o Sempre Morno perguntou aqui, além do tema que eu sei que é uma pauta importante pra você, tem algo pessoal no fato de você ter levantado o tom? Não, Rodrigo, a Michelle, eu disse que eu não a reconhecia como mulher, reconhecia como travesti, inclusive isso foi motivo de conversa nossa depois disso, mas a Michelle estava falando de uma vivência dela, certo? No campo das ideias, eu contrapus, eu não concordo com o que ela apresentou aqui, eu também trouxe elementos científicos, ela também tentou me levar para o lado da religião e não funcionou, mas ela estava defendendo uma vivência dela. Então não tem porquê eu chegar para debater com uma pessoa que tem uma vivência de transexualidade, que é uma pessoa que já cotidianamente sofre por preconceitos, exclusão, discriminação, não tem porquê eu assumir num debate público com essa pessoa uma postura mais combativa, uma postura
mais incisiva. Porém, com todo respeito aos seres humanos que estão na minha frente, mas as ideias deles são ideias assassinas. Eles querem matar pessoas. Então não tem como ter leniência com quem prega abertamente assassinato de criança. Então é claro que eu vou subir o tom. Todas as vezes que eu for para um debate público no qual as pessoas estão defendendo abertamente coisas que atentam contra a dignidade da pessoa humana, contra a própria humanidade, é óbvio que eu vou aumentar o meu tom mesmo, porque não existe diálogo com quem defende a morte das pessoas. Não existe. A morte de inocentes, eu quero dizer, porque você defender a morte em legítima defesa é outra história, mas a morte de inocentes, não existe diálogo com essas pessoas. Essas pessoas, elas sabem exatamente o que elas estão defendendo. Tanto é que elas estão aqui simulando. Eles estão colocando estupro o tempo todo, quando a legislação penal já diz que, em caso de estupro, pode abortar. Eu, pessoalmente, discordo, acho que não poderia abortar, deveria doar para adoção, mas a legislação penal já assegura esse direito. Então eles estão falando o tempo todo, a mulher tem que ter direito no caso de estupro. É mentira. É porque eles sabem que o que eles vieram aqui defender, na verdade, não tem nada a ver com menina estuprada, porque a menina estuprada já está defendida pelo Código Penal Brasileiro no artigo 128. A mulher que está gestando e a gestação gera risco a ela, também já está protegida no artigo 128 do Código Penal. A mulher que gera um feto anencéfalo já está protegida por uma arguição de descumprimento do preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eles não vieram aqui defender isso, eles vieram aqui defender que qualquer mulher livre, consciente e qualquer homem livre e consciente que produzam um outro ser humano podem deliberadamente tirar a vida desse outro ser humano. Esta falta de pudor público para um tipo de debate desse precisa ser respondida com veemência. Maria e Misael, vocês querem comentar? Eu quero comentar rapidamente essa questão do estupro. Tem 3 minutos para isso. Tá, tranquilo. Sobre essa questão do estupro especificamente, é porque no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de se conseguir acesso ao aborto legal, principalmente em casos de estupro. Então aqui em São Paulo, por exemplo, teve um hospital que era um dos principais que fazia abortos legais no país e ele foi fechado. Tem inúmeros outros casos de juízes decidindo que não, a criança, ela tem 12 anos, mas ela pode segurar um pouquinho mais a criança, de repente? Uma juíza falou isso em Santa Catarina. Por que ela falou isso? Se tem o direito e a criança quer abortar, os pais da criança querem que ela aborte, por que a juíza vai perguntar isso? Isso está no caso legal, tá? No caso legal do aborto no Brasil. Ele está dando um exemplo do caso legal, que é o caso que o Ben Mendes falou, assim, que já é garantido pela lei. Por que a juíza vai ficar encebando num processo ao invés de resolver a situação logo? Ela tem se já é garantido pela lei dela. Eu fico feliz, pelo menos, que o Ben, desse ponto, ele não passa, porque nós tivemos um debate com uma deputada e essa deputada literalmente disse que ela prefere que uma criança estuprada morra do que ela possa parir. Então, assim, é muito grave isso, porque tu tá desumanizando a criança que não quer ter aquela... que não tem corpo pra fazer aquilo, não tem nem sequer corpo pra isso, sabe? É muito complicado tudo isso. E quando se tem essa posição onde... Que eu acho assim, se chocou tanto com a frase da Maria no debate, inclusive, mas quando ela vai e fala que a natureza engravidou a criança através do estupro, isso eu não vi uma manifestação do bem. Acho que foi com a Santa Catarina, Ana Campaiolo, né? Em relação a isso, sabe? Tipo, ele poderia ter se manifestado de isso que ela falou é brutal, é nojento, mas ele não fez. Diabólico é apenas quando é oposto a ele. Não tenho nada. Do ponto de vista do espectro político e religioso também. Quando é o oposto, é o que ele está querendo dizer, tá? Só eu que tô falando isso não. É o que ele está querendo dizer. Que obviamente aí ele não se choca. Bom, mais que ele discorde da frase, é isso que ele está falando. Não, eu ia, mas eu prefiro não entrar nessa. Eu tenho agora a obrigação de assistir a todas as entrevistas que as pessoas dão na vida. Nem sei do que você tá falando, rapaz. Da Ana Campaiolo? Assim, esse negócio, rapaz, chama o cara pelo nome, ele te chama pelo nome. Ele não te chama de rapaz ou sabe, o sujeito, sabe? Pra mim é uma questão de você colocar no debate de igualdade, sabe? Não de superioridade. Eu nem sei do que vocês estão falando. Tá, deixa, Maria. Não, pode dar. Traga o fato que eu dou a minha opinião. Qual é o fato? A Ana Campaiolo disse, a natureza quis que a criança
engravidasse de um estupro. Por meio de um estupro. Por meio de um estupro. Não por causa do estuprador, por meio de um estupro. E que ela disse depois Pra no defender mesmo que o debate aborto não deve ser feito em nenhuma instância. no mesmo debate onde tu falou sobre o corte da Maria. É por isso que eu comentei. É porque o corte saiu antes, né? Sim, saiu antes, mas aquele corte tá também bom. viralizou. Os dois Então viralizaram. Tá, tu não vai falar sobre? Claro que vou. Claro que vou. Nenhuma mulher que é estuprada, ela merece ser tratada como um objeto. Uma mulher que é estuprada, ela precisa ser acolhida pelo Estado e pelas pessoas, e o estuprador precisa responder com toda a dureza da lei, e não somente da lei, dos homens daquela sociedade também, porque homem resolve com homem. Eu só tenho mais uma pergunta relacionada a isso. Ah. Aquela menina de 11 anos, com 22 semanas, que foi no hospital, 11 anos, 22 semanas. e eles proibiram ela de... E eles recusaram a fazer o aborto legal nela. Ela foi até a juíza pra pedir o aborto, e em vez da juíza ir ao hospital e exigir o aborto, ela tirou ela da casa dos pais pra que ela fosse pra um abrigo pra esperar. Pra até não ser mais permitido. O que deve ser feito nesse... Ou seja, a juíza é o exemplo que eles deram agora há pouco. Acho que não sei se é o mesmo caso, porque da outra vez eles tinham falado de 12 anos. Que a juíza, ao invés de garantir a legalidade do aborto, que garantido por lei, tirou da casa da família, levou para um abrigo, assim, a gestação foi se desenvolvendo, ao passo que chegou num ponto que aí já não era mais legal aquele aborto. Ou seja, a juíza, ela utilizou o tempo e a justiça ao seu favor, certamente com algum moralismo, não sei se religioso ou não posso falar aqui, eu não sei. Eles estão perguntando pro Ben Mendes, vamos ver. Sim. Então- Pra evitar que coisas como essa aconteçam no futuro. Você viu quando que foi o julgamento? Com quantas semanas a menina tava? 22, quando ela descobriu e foi procurar ajuda. Isso. Aí você viu que a juíza disse que era viável o feto? Não é viável com 22. A Você juíza viu? não é um médico. Não, A juíza não é um eu médico. não tô entrando nessa Você não quer minha seara. opinião? Não, eu tô te perguntando o que a gente deve fazer em casos onde hospitais se recusam a fazer o aborto legal. Sim. E em vez da juíza obrigar o hospital a fazer o aborto legal, ela coloca a criança em uma casa, em um abrigo, para evitar que os pais levem ela para fazer esse aborto legal e fica postergando até o feto ter viabilidade e não permitir mais o Tá, aborto legal. o que a gente tem que fazer? Parabenizar essa juíza. Palmas pra juíza. Peraí. Ele defendeu, falou agora há pouco que em casos de estupro. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Raciocina comigo aqui, ó. Coloca aí, ó, o tic-tac pra funcionar comigo. Ele defendeu agora há pouco, há minutos atrás. Ó, estamos em 2,9 aqui. Eu vou até voltar. Se eu não me engano, foi 2,5. Ele falou que a lei já garante os casos de estupro. Aí é inquestionável. E agora ele está parabenizando a juíza que não permitiu um caso legal. Volta, vamos ver se é isso mesmo. Também já está protegida no artigo 128 do Código Penal. A mulher que gera um feto anencéfalo já está protegida por uma arguição de descumprimento. Volta mais um pouco, ó. Tem que ter direito no caso de estupro. É mentira. É porque eles sabem que o que eles vieram aqui defender, na verdade, não tem nada a ver com menina estuprada, porque a menina estuprada já está defendida pelo Código Penal brasileiro. Ben Mendes. Aí você entrou com a questão moralista. Para cima da lei que você adora citar, que você fica citando. Não é possível. Ele poderia argumentar assim, mas foram com 22 semanas ao quê? Dá quase 5 meses? Não são os 3 meses? Mas foi quando ela descobriu. E uma menina de 11 anos, grávida, assim, eu não sou médico para falar isso aqui, tá? Mas a juíza também não é. Mas assim, eu tenho certeza que isso é uma gravidez de extremo risco para a menina. Levando em consideração aqui agora o que eles acabaram de falar da Ana Campagnolo, que disse que prefere que não aborte e que a menina morra. É um absurdo, né?
O médico não é obrigado a fazer nenhum procedimento se a sua consciência não convier com aquele Mas procedimento. nessa Constituição disso aqui deve? A Mas Constituição obriga ele a fazer não é isso. Constituição, Maria. O Código Penal. Você está confundindo tudo, As Maria. leis. Então, deveria ter estudado. A Maria, lei, eu estudei. Inclusive, eu sei a que lei- o a Código lei não- Penal diz que o aborto legal não tem limite de Maria, semanas. a lei não então, diz que o hospital deve. não pode. Maria, tá, não Maria, pode você se está trazendo, recusar. você tá trazendo fake Ó, news, ela Maria. diz. Jornalistas trazendo fake news. O Código Penal não fala que deve ser feito. O Código Penal Tá, é gera o um direito. excludente. É um direito, exatamente. Então, se esse direito dessa Perfeito. menina é tolhido, o que deve ser feito? Então, o direito parabéns foi- para a juíza, foi- porque Pelo amor de Deus. na manifestação Então pública... você é a favor do estuprador? Deixa eu te responder, Não, Maria. pode passar pra Maria, próxima, olha ele já tranquilo, respondeu. calma, Obrigada. Maria, calma. Parabéns para essa juíza e parabéns para os médicos. Por quê? Porque a sua excelência, a juíza de direito, ela percebeu que o feto estava quase viável já e ela, na verdade, o que a juíza fez foi apresentar para a criança, para a mãe e para a criança, a possibilidade, adolescente na verdade, de, já que veio até aqui, se segurar um pouquinho mais. Se segurar um pouquinho mais, cara. Uma criança de 11 anos de idade. Segura mais um pouco aí. Você não vai nem ver seu filho. Segura mais um pouco. Ai, meu Deus. É tanta... Nossa, é tanta coisa. É complicado, né? E assim, e o Ben Mendes está falando que isso não é um discurso moralista religioso. Mas não está levando em consideração a ciência. E eu sei que ele é estudante de medicina, não sei. Complicado isso aí, hein? Como diria Serjão dos Foguetes, complicado isso aí, cara. Mas o assunto é sério, viu? Já consegue tirar esse bebê e doar para adoção. Que amor, a juíza, né? ela é Que lindo. provida. Inclusive, o que eles não contam... E foda-se a lei. O direito da menina. Foda-se, né? Foda-se. Aí é um exemplo, claro que você está colocando uma questão moral acima da lei. Uma questão religiosa, dogmática, acima da lei. Tá aí, a gente acabou de presenciar nesse momento, agora nesse react, um exemplo de vários outros que existem durante os dias, um exemplo do grande problema da religião. O grande problema da religião na política. Mesmo eu sei, o Estado é laico e tal, tudo bem, mas quando você coloca uma questão dogmática, moralista, na frente de qualquer ética. Então, é na frente de qualquer lei. Que a família inicialmente queria manter a gestação. Mas Não. existiu depois, Eles né? não contam isso, eles são mentirosos. Não, a porque família essa menina queria com 7 meses a família abortou. queria manter a gestação. Mas a família não A família importa. queria manter os coletivos feministas abortistas. Foram, enfim... E assim, quando utilizou desses argumentos, aí que complica, porque aí você utiliza desses argumentos desses coletivos feministas, abortistas, aí você já sabe o tom, você já sabe qual que é para onde esse discurso está levando. Mas tirem suas próprias conclusões. Veio até aqui, se segurar um pouquinho mais, já consegue tirar esse bebê e doar para adoção. Que amor, a juíza, né? ela é Que provida. lindo. Inclusive, você é mentiroso, Pode você é ir. mentiroso. Vamos pra Você é próxima. mentiroso. Não, eu vou responder que eles Vamos cortaram. pra próxima. A juíza. Já falou bastante, já falou bastante. Não, quem Porque- determina o tanto que eu falo não é você. Não, são Você eles. determina Vamos lá na pra sua próxima? casa. Eu acho que nem Nossa Senhora. Ai. nem em casa você tem autoridade. Eu vou responder. Olha isso, cara. Não, olha isso. Nem em casa você tem autoridade. Aí ele já entra numa questão... Nossa. Para mim, não existe debate nessa condição, sabe? Para mim, assim, eu acho que qualquer pessoa, sabe? Recuar, dane-se. Não dá para debater numa condição dessa. Assim, a não ser que seja para mostrar mesmo, porque, assim, eu fui ver lá depois dos comentários, o pessoal criticando o Ben Mendes pela postura agressiva, né? Foi uma postura agressiva dele, né? Responder a pergunta. Eu vou responder. Aqui, ó.
Eu vou responder. Me perguntaram, então eu vou responder. Aqui o tempo que eu tava pelo celular. Eu vou Tá bom, responder a obrigada. pergunta. Eu vou responder. Muito tempo, mas eu marquei aqui. Aham. Eu vou responder e Eu não liguei aqui, mas eu marquei. se Tá a minha bom. resposta não Tudo agradou a ótimo. eles, não interessa. Eu vou responder. Você vai a ter um pergunta. tempo na próxima, você pode usar na o tempo próxima, pra fazer não, isso. Eu vou velho. responder. Eles me perguntaram e começaram a falar um monte de coisa que o cara não tem autoridade nem dentro da própria casa. É porque o combinado, e aí eu não vou poder responder. não é isso, bem. É porque o combinado nessa Bem, aqui era um vamos superchat, fazer aí o cada um seguinte, ia ter 3 minutos pra ô, falar. Pereira, eu vou Cada um marcar. ter 3 minutos, depois ter mais 2 minutos pra cada um e depois continua. Mas ela que me perguntou e não me deixa responder. Vamos pro próximo superchat. Parabéns à senão juíza, a gente parabéns. fica aqui o tempo Por gestar todo. uma criança. Parabéns Uma à criança juíza. gestar uma A criança. família queria dar prosseguimento à Vou fazer gestação uma e a criança criança também gestar uma queria. criança. E eles dizem que as famílias não importam. Vamos- Então vamos as passar pra feministas próxima aí. pressionaram Vamos aquela Obrigada. menina a abortar Vamos e lá, parabéns à juíza. Eles não falaram que a família não importa. Pelo menos não falaram com esse tom aí, sabe? Assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A família conservadora, ela se coloca como grande base de tudo e tal. Ela é a que mais peida, sabe? Porque não pode nem falar. A honra é atingida. A Juliana Essa gestão mandou da criança. aqui, ô Misael e Maria. Pode falar. Mais de 34 mil pessoas de até 14 anos vivendo em união conjugal até 2022. A gente não deveria estar preocupado com essas crianças que estão sofrendo do que com o corpo feminino adulto? Vocês têm 3 minutos para comentar essa pergunta aqui da Juliana. Depois o Benoni vai ter 3 minutos para falar sobre isso também. Perfeito. Cara, esse é um dos problemas mais graves que foi mostrado no censo do IBGE, né? Que 34 mil crianças realmente estão em relações conjugais. Isso é assustador, é bizarro, porque a gente não tinha 34 noção mil desse número crianças até em- então. em relações O conjugais. mais interessante disso é que não Censo é do nos IBGE. sertões, do Nordeste, como se imagina, de lugares pobres. Isso tudo é dentro de São Paulo, é no interior de São Paulo, é em lugares que a gente não acreditaria nisso. A gente teve recentemente em Santa Catarina uma criança de 13 anos que engravidou de um marido, acredito eu, maior de idade, porque eu não encontrei não encontrei a idade dele descrita no processo, onde o STJ revogou descriminalizou a junção, a união dos dois, caracterizando, assim, indo contra a Constituição Federal, com algumas eu não sei qual é a palavra quando Distinguishing. eles usaram um negócio chamado distinguishing, pra dizer que eles já tinham um lar formado, eles já tinham uma criança, então não seria 13 anos. Assim, eu quero que vocês olhem aí. Por exemplo, a Constituição não permite. Tanto é que esse relacionamento que eles estão falando aqui não era um relacionamento juridicamente. Não era jurídico. Certo? Tava lá com não dá pra falar que nem união estável que é jurídica. Mas eles estavam juntos. Vivendo juntos. 13 anos. 13 anos. 13. considerado estupro mesmo o cara sendo maior de idade e a menina sendo menor de idade. Então é uma coisa muito perigosa, assim. E o que mais me deixa puto da cara é que esse ano a gente teve a aprovação de um PDL, chamado de 3 de 2025, é um projeto de decreto legislativo, que revogou uma resolução do CONANDA que permitiria que o governo fizesse propagandas e campanhas para evitar o casamento infantil. Então, me assusta muito que a bancada que diz defender as crianças não tá fazendo Qual isso, bancada? sabe? Ela tá, na verdade, querendo que essas crianças continuem sendo estupradas. Porque não é um relacionamento conjugal, e ó, nisso aqui o Ben vai concordar comigo, não é um relacionamento conjugal, é um estupro que tá acontecendo. E eles querem continuar mantendo isso acontecendo. Eu já fui de igreja evangélica, eu já vi isso acontecer nas minhas igrejas, e eu sei que isso é uma coisa normal. A gente já viu vários vídeos de crianças de 16 anos contando como é a vida delas casadas. Tudo bem, 16 anos já é uma idade que apesar de que a ONU considera que abaixo de 18 anos é um casamento infantil, mas com a aprovação dos pais aqui no Brasil não é considerado. Mas a gente sabe que os relacionamentos começam muito antes, então tem crianças que já moram com os... Em muitas igrejas, tá? Esse casamento ele já é planejado com a criança com 11, 12 anos de idade. Você consuma, né? Quando tiver lá os seus 16. Mas com 11, 12 anos de idade já começa a ser planejado. Vocês sabem disso, né? seus futuros maridos com 14, 12, 13 anos. E isso é muito preocupante, isso é muito assustador, porque tá se dando legitimidade para algo que é contra a Constituição por conta de crença religiosa.
Então, sim, eu concordo que há de ser feita alguma coisa. O problema é, o próprio Congresso, pela bancada evangélica, revogou o direito, ou melhor, a obrigação do governo federal de fazer campanhas contra isso. É a questão que a gente estava falando sobre utilizar o moralismo religioso na política. Vocês entenderam? Você utiliza o moralismo na política. E por ele ter revogado, a gente volta àquela discussão lá do começo. Nós temos uma bancada evangélica que está muito mais interessada em defender os próprios interesses e da própria crença religiosa do que propriamente defender as crianças. Isso. Bem, 3 minutos. Eu acho que finalmente a gente vai concordar em alguma coisa. Não é relação conjugal, é estupro. São quantas crianças? 34 mil. 34 mil crianças que estão sendo estupradas no Brasil. O que vocês fizeram para essas crianças? O que você fez por essas Não, eu crianças? estou te perguntando, o que vocês fizeram? Eu tô recebendo informação agora, e vocês? O que vocês fizeram? A gente tá fazendo justamente... Tipo assim, você tá recebendo a informação, mas você é um cara tão, sabe de tudo, sabe de bastante coisa, quer ser candidato aí, quer ao Senado, tô recebendo essa informação agora? E aí joga, o que vocês estão fazendo por essas crianças? Você quer o quê? Que eles vão lá em 34 mil lares? Qual que é a função deles, inclusive como influenciadores, sabe? Que é muito da função minha aqui também. É não deixar as pessoas serem otárias, sabe? Minimamente instruir, jogar, dar um choque de realidade, falar, ó, se você seguir esse caminho aqui, olha a merda que vai dar, sabe? Inclusive, esse debate, eu penso muito na questão educativa, porque tem debate para mim que não vale a pena, tá? Muitos deles, mas acho que não é um outro assunto isso. Mas eles estão sempre, inclusive, trazendo as instruções, falando sobre isso, né? Essa posição que a gente está fazendo agora. Dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito O que vocês disso. fizeram efetivamente para essas crianças? Mas o que eu posso fazer? Eu não sou um Eu sou agente deputada, público. Cobrar as autoridades, trazer o debate público, sabe? Sabe? É isso que eles estão fazendo. Não, mas não é só vereadora, deputado e vereador. posso criar legislações a respeito. Não sei que eu faço o quê aqui. Você Eu faço uma tinham- denúncia no Ministério Público, eu faço. Pode. Tá, mas eu fazer. não Já foi conheço. Se eu feita. conhecesse... Tá. Então é porque não se eu fazem nada. conhecesse, eu faria. Não fazem nada. Ok, eu recebi essa informação agora e realmente é estupro, certo? Quem teve a informação de que há 34 mil crianças, eu tô confiando na informação Foi que o eles IBGE. trouxeram. Tá, ok, tô confiando, Maria, relaxa. Eu tô confiando. Então são Essa soberba me pega demais, gente. 34 mil crianças que estão sendo estupradas. E o rapaz, o Misael, diz que é Então, tá vendo? É a soberba, é o rapaz, sabe? contra a Constituição, a decisão do STJ é um equívoco jurídico. Não é contra o Código Penal, mas tudo bem. Eu também sou contra a decisão do STJ, acredita? Perfeito. Poxa vida, olha Tamo junto só. nessa. Sou contra. Sim, eu acho que uma pessoa que se relacionou sexualmente com um menor de 14 anos, ele está cometendo estupro. Ponto final. Então, assim, concordamos com isso. Então, em vez de a gente ficar um contra o outro, o que a gente pode fazer juntos para evitar que isso aconteça? Fazer com que as cortes superiores não sejam motivadas por ideologias e Inclusive que nós... o cristianismo, né? O cristianismo é uma ideologia. Como é que é? Inclusive André o cristianismo, Mendonça. que André Mendonça. cristianismo é uma ideologia. Tá, mas eu não quero ter... A família e o cidadão conservador, que se coloca como um debate entre homens, é a instituição família conservadora é a instituição mais frágil que existe na história desse mundo. Na história do Brasil, vou fazer um recorte, não pode ser confrontada. Não pode de jeito nenhum ser confrontada. essa discussão. O que a gente pode fazer Igreja é política, religião é política. juntos? Porque esse é o Se algum dia chegaram para você e falaram assim, religião não se discute, não acredite, religião se discute sim, porque religião é política, tá? É vontade de grupo, é dogmática, é moral tentando de cima para baixo, tentando influenciar questões pessoais, individuais, éticas, é política.
Essa é uma Eu vou te pauta responder, Maria. que Tá, que todos nós somos contra. Eu vou te responder, Maria. Decisões de cortes supremas, supremas não, de cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça que decidiu isso, essas decisões, elas não são perpétuas. É uma decisão que ela pode ser mudada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manifestar publicamente contra Fizemos essa isso. decisão. E é o que eles estão fazendo? Eu não tô entendendo. Sabe? Essa é uma questão que muitos conservadores pegam, discute, entra na questão jurídica, cita autor, fala um monte de coisa, mas cai em contradição assim de 2 em 2 minutos. Ou melhor dizendo, de 5 em 5 palavras há uma contradição. Vocês entendem? Perfeito, parabéns a vocês. Manifestar publicamente contra a decisão do STJ, que está reconhecendo, então, que uma menina de 13 Grávida. anos está se relacionando com um homem que não seja estupro. Não, gente, isso é estupro. E eu não vou levar para o lado religioso, vocês estão querendo. Mas, enfim... Mas já tô levou, dizendo o debate inteiro é pro lado religioso. Repudia estupro. Estupro para um cristão é um pecado mortal. Um cristão repudia estupro. Sabe por quê? Porque para um cristão, o corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. Então, estupro é destruir o templo do Espírito. Então, vocês não vão aqui levar... Eu acho que se vocês levarem para o lado religioso, vocês vão tomar mais prejuízo. Por quê? Porque aí que eu vou ser mais convicto mesmo de que estupro e estuprador tem que ser punido com o máximo rigor da lei. Mas eu não Davi, tô mas levando- só um pouquinho. Não, mas tem- deixa eu falar. Vai. Que eu queria falar. Tem um- outra É que eu aí. não tô- 2 e 2, então. Eu não tô levando pro lado religioso. Vai dar dois Eu pra só você, dois tô pra ele. colocando Tá, que o ok. cristianismo também é uma ideologia e ele também não deve ele também não deve interferir nas decisões dos juízes. Entendeu? Só isso. Tá. Eu não tô fazendo nenhum ataque a Estado é ninguém. O Estado é laico, Isso. só que esses juízes tomam essas decisões baseadas nas crenças pessoais Tá, deles. mas me fala uma decisão que foi tomada baseada em critério religioso. Me fala uma só. A da só menina que foi proibida de abortar com 11 anos, Hã? ela foi deixada porque a juíza Eu tinha lembro plena disso. convicção de que essa criança Não não deveria é isso que você tá abortar falando. porque ela é... Você está falando Ai, que as meu decisões Deus. judiciais Eu são tô eu não tô baseadas na querendo- religião. Me eu não tô querendo ter esse tipo uma de só, discussão. Maria. Uma só. Uma decisão judicial que tenha o fundamento da decisão seja Eu religiosa. acabei Me de fala dizer um só. qual é essa. Não, o dispositivo. Aí, essa eu não aceito, me deu outra. Aí se ela der uma outra, não, essa eu também não aceito. Ou seja, ela pode encher o Rubem Mendes de exemplos do que ele está pedindo, mas ele não vai aceitar nenhuma. Porque aí entra nesse argumento, ele consegue ganhar aqui capital político, né? Que acho que não sei, talvez seja isso que ele esteja querendo também nesse momento, com essas atitudes mais agressivas. Ele pode ganhar esse capital político nesse sentido. Por quê? Porque vai ter um monte de gente que gosta do que ele está falando. Mesmo você olhando para o que está acontecendo nesse debate e ter uma contradição atrás da outra. A Bolsonaro foi eleito assim, vocês sabem disso. Onde está escrito assim, ó? Porque na Bíblia está escrito isso. Não, mas- ou que no eu Evangelho, não segundo disse Allan que usa a Kardec. Bíblia, eu disse que usa as crenças pessoais da juíza. Pra motivar a Mas- decisão. mas- Pra motivar a decisão. Mas o juiz tem um E livre se nenhum- convencimento motivado. vocês não Ok, sabiam mas tu disso? disse que nenhuma ideologia pode se investir nisso. E o cristianismo Pegou na contradição de novo, gente. Pegou de novo. Não adianta. Tá dando murro em ponta de faca nesse debate. é uma ideologia, então ele não pode Não se investir o nisso. cristianismo não é ideologia. É ideologia. Mas tá, você falou que você não quer entrar nisso, então tá bom, a gente não Não. vai entrar, não. Próximo ponto. Deixa, eu não vou. Eu vou fazer um comentário, mas deixa.